Hoje vamos falar de um assunto muito importante: voz. Você tem cuidado da sua? Hoje, a fonoaudióloga Janaína Martinello vai nos ensinar como cuidar da voz. Janaína, obrigada por ter aceito o convite. Eu é que agradeço muito, muito importante estar aqui falando sobre voz. É algo que eu sou apaixonada, então tudo que eu posso levar para as pessoas relacionado a esse assunto, eu fico muito, muito feliz. Obrigada. Janaína, então falando em voz, né? Vamos entender melhor qual que é a diferença da voz feminina para a voz masculina, como que funciona? Normalmente, quando a gente fala voz do homem, a voz da mulher, a gente pensa assim, a mulher ela fala mais fininha, ela tem a voz mais fina, mais aguda, e o homem normalmente tem uma voz mais grave. Essa é a primeira diferença, mas as diferenças elas não terminam aí. Existe uma diferença de melodia. A mulher ela tem muito mais melodia na voz, a voz é mais suave, né? Mais doce, e o homem é mais objetivo para falar. Então mais ou menos seria assim, se uma mulher fosse pedir um copo d'água, ela falaria assim, me dá um copo d'água. E o homem, ele é super objetivo, ele fala assim, dá um copo d'água. E aí começam as diferenças, a gente tem essas diferenças de gênero, né, entre o homem e a mulher. Então nas respostas, na forma de falar, na forma de colocar essa voz também vai muita objetividade. E aí entra também um problema que as mulheres têm quando ela começa a exercer um cargo de chefia. E normalmente essa mulher ela começa às vezes a ter problema de voz. Por quê? A mulher ela quer comandar e para comandar ela sabe que a voz é importante. Ela normalmente começa a baixar o tom da voz, querendo falar grave, grave, grave. E onde muitas vezes ela poderia mudar a melodia, ser mais objetiva na hora de comandar, então ela tem que falar assim, em vez de falar faz isso pra mim, ela tem que falar faz isso pra mim. Ela tem que mudar a melodia da voz e não só mudar o tom. E aí muitas mulheres acabam tendo problemas de voz por causa disso. E a pessoa que não utiliza a voz profissionalmente, ela tem que tomar alguns cuidados também ou não é necessário? A principal preocupação, mesmo que uma pessoa não utilize a voz profissionalmente, é com relação à rouquidão. Então, se a pessoa ela começa a ficar rouca, é motivo de preocupação, porque uma rouquidão ela pode acontecer desde um simples resfriado, qualquer alteração que a gente tenha na prega vocal causa uma rouquidão. Só que dentro de várias causas a gente pode ter um câncer de laringe também, e às vezes a pessoa ela pode achar que é algo normal e não ser normal. Certo. Qualquer rouquidão que dure mais de 15 dias não é normal. Mesmo que eu fique resfriada, se essa voz não volta ao normal, depois de 15 dias eu preciso procurar um médico. Se eu vou numa festa, falo muito, a nossa prega vocal às vezes ela acaba ficando inchada. E se essa voz não voltou ao normal em 15 dias, isso não é normal. Com relação assim à rouquidão, uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, pessoas que são fumantes. Então o cigarro ele predispõe a pessoa a ter um câncer de laringe. Não existe uma relação direta, né? Quem fuma vai ter câncer de laringe, mas existe uma maior predisposição. Então, o principal assim, cuidado é o fumo, tomar cuidado com relação a não estar fumando. E o grito também, né? Assim, a gente gritar, a gente falar muito alto, isso acaba machucando a prega vocal e com esses gritos constantes a gente pode chegar a ter um nódulo na prega vocal que seria um calo, a formação de um calo na prega vocal. A bebida também pode interferir na prega? A bebida ela interfere no sentido assim, a bebida ela resseca muito a prega vocal e ela anestesia. Então, se você bebe, né, e depois vai para uma festa, fala, canta, você vai fazer um esforço muito grande sem estar sentindo. Você está anestesiado, então você vai gritar e não vai sentir dor. Depois de 2 dias, né, ou no outro dia, você vai sentir que você machucou a sua prega vocal, você vai começar a ter essa sensação. E um outro cuidado também que é legal prestar atenção, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não grito, eu não fumo, e eu estou percebendo que minha voz está ficando rouca, eu quase nem falo. Às vezes, uma simples alteração de estômago, se a pessoa começa a ter um refluxo, então esse líquido do estômago, né, começa a voltar e queimar a prega vocal, ela começa a ter uma alteração de voz. Então a gente precisa prestar atenção em várias coisas. Importante, às vezes, tô rouca, e o que eu faço? Em 15 dias,
não, a sua voz não voltou ao normal, procure um médico. O médico vai poder te dar, um otorrinolaringologista, te dar um diagnóstico do que pode ser feito, né? Do que está acontecendo, se o tratamento é medicamentoso, se o tratamento é terapia fonoaudiológica. Então, primeiro ele tem que fechar um diagnóstico. Se porventura a pessoa melhore nesses 15 dias e depois mais à frente a rouquidão retorna, também é uma coisa que se chama atenção, tem que procurar um profissional. Precisamos saber a causa. Entendi. Você até comentou em relação às mulheres que ela muda quando ela ocupa um cargo de chefia, né? A sua tonalidade, a voz. A mulher, quando ela quer exercer essa chefia e tenta transmitir isso pela voz, a gente precisa tomar cuidado, porque normalmente a mulher ela vai falando grave, 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 e ela fala no extremo grave da voz dela. Então, em consultório, a gente estabelece qual é o tom ideal de grave. Ela pode falar grave. Ela não precisa necessariamente estar falando nessa voz aguda. Ela pode sim falar grave, mas a gente estabelece o tom ideal da fala e a gente treina para que ela seja objetiva na hora de falar. Então, ela vai comandar alguém, eu quero esse relatório amanhã. Ela não vai falar assim, eu quero esse relatório amanhã. Então, a gente vai tirar a melodia da voz dela. A gente vai treinar ela para ter mais objetividade na hora de falar. E existe algum exercício para que tenha essa voz? Um exercício, assim, que eu posso dar uma dica, que é uma voz assim. Sabe aquela voz da pessoa que chega e parece que chega e a voz dela ecoa no espaço? É uma projeção de voz. É como se ela tomasse conta do espaço só da forma como ela fala. É um exercício que ele é usado tanto no teatro, no canto. Seria como se fosse um M prolongado. A forma de fazer é assim, a gente não fecha a boca, a gente só fecha os lábios. Os dentes ficam entreabertos. E aí a gente produz o som M. O importante é que a gente sinta o som vibrando no rosto. Então seria assim, ó. Normalmente, às vezes a pessoa faz assim, isso está errado. Certo. Você tem que jogar o som da sua voz para frente. Então, de vez de ele ficar para trás, não é isso. Você tem que fazer de forma correta. Isso traz uma melhora na dicção. Isso faz com que a sua voz saia com muito mais facilidade. Então, você tem mais facilidade para falar, você não precisa fazer tanta força. E é uma voz assim, ela acaba tendo mais projeção, né? Você tem mais, é como se fosse uma voz com mais atitude, mais presença aonde você chega. E é legal fazer esse exercício assim de 2 a 3 minutos, ele acaba ajudando. Mas muitas pessoas às vezes não conseguem do começo sentir, mas cadê o som? Né? O som na máscara que o teatro fala. No canto é chamado de boca quiusa. Cadê? Eu não sinto o som, eu não sinto o som. Às vezes a pessoa ela tem aqui tão tenso que primeiro você tem que relaxar. Às vezes fazer alguns exercícios, né? Abrir, fechar a boca, nhói, nhói, nhói. Ou às vezes tem umas palavrinhas que a gente fala rápido, pratracrá, pretrecrê, pretrecrê, pretricri. Os trava-línguas que a gente acha às vezes pela internet também, lendo. Isso ajuda muito na parte da articulação. Você tem alguma dica para deixar para quem nos acompanha? Olha, acho que uma dica assim, em termos de saúde, para a sua voz e para a sua saúde, é tomar água. Parece uma coisa tão simples, né? Uma dica, tomar água. Mas a água, ela hidrata a sua prega vocal e quanto mais hidratada está a sua prega vocal, é mais fácil para você falar. Mas o quanto toma de água? Sempre tem isso, mas eu vou tomar 10 litros de água, né? Normalmente, são 2 litros de água, mas assim, a gente não pode falar que você tem que tomar 2 litros, eu tenho que tomar 2 litros. Isso é individual para cada pessoa. Então a dica é tomar água. Água é vida, em temperatura ambiente, de preferência. Gelado nem pensar. O gelado, a gente pode tomar gelado sim. Só que o gelado, se você for usar a voz profissionalmente, ele faz vasoconstrição. O que é isso? Ele não deixa o sangue ficar passando, né, tanto, ele passa, lógico, mas a prega vocal você tem menos sangue circulando. E quando a gente está falando muito, a gente precisa que passe sangue, nutrientes, oxigênio, né? Então a prega vocal ela não vai funcionar no ideal. Então o gelado é sempre prejudicial se você for usar a voz profissionalmente. Por isso. Mas se você souber fazer um aquecimento de voz, né? Tá trabalhando, então existem formas de a gente contornar isso. Não é o mais prejudicial. Tá certo. Falando em voz, eu já vi você soltando a voz, né? E por sinal, cantando muito bem, lindamente. Eu gostaria de saber se você poderia soltar a voz aqui para nós. Soltar a voz aqui? Ai, me pegou um pouquinho de surpresa.
Tem uma música, acho que tem a ver com o meu momento, né? Há pouco tempo eu saí de Bauru, não estou mais morando aqui. E essa música está em inglês e ela fala assim: pense em mim carinhosamente quando nós dissermos tchau. Por favor, prometa que você vai tentar. Então a música ela é assim, ó. Think of me fondly when we said goodbye. Remember me once in a while, please promise me you'll try. When you find that once again you long to take a back and be free. If you ever find a moment, stop and think of Muito lindo. Muito lindo, Janaína. Obrigada. Ai, Mara, eu que agradeço. Eu conheço você há muito tempo já. Nossa, fiquei muito feliz de estar aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Muito obrigada.